que quer dizer? Pedro, vocês estiveram casados durante 10 anos. Olha, nós criamos filhos. Tom Cruise quebrou finalmente o silêncio sobre quem escapou. Aos 62 anos, a estrela de Hollywood admitiu que foi o seu verdadeiro amor o tempo todo. Nem Nicole Kidman, nem Katie Holmes, nem Penelope Cruz. O seu romance foi mantido em segredo durante anos. Enquanto os fãs assistiam às relações públicas dele a desmoronarem-se, ela ficou ao lado dele durante o drama da cientologia e os altos e baixos da sua carreira. Quando questionado sobre o porquê de nunca ter falado antes, Tom disse simplesmente: "Eu não estava preparado para que o mundo soubesse. Nunca vai adivinhar quem conquistou o coração dele para sempre." Tom Cruise nasceu a 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York. O nome verdadeiro era Thomas Cruise Mapother Quart. A infância foi difícil. O pai era abusivo. A família era pobre. Tinha 3 irmãs e mudava-se constantemente. Quando completou 18 anos, já tinha frequentado 15 escolas diferentes. Uma escola nova quase todos os anos. A mudança significou novos rostos, regras e nenhum amigo verdadeiro. Tornou-o adaptável. Deixou-o com fome. A família mudou-se para Ottawa em 1971. Tom teve a sua primeira experiência real com representação. Apenas 10 anos de idade. Formado numa pequena peça da escola chamada E.T., não foi grande coisa. Mas algo fez sentido. A saúde não estava estável. A mãe deixou o pai e regressou aos Estados Unidos. Alguns seguiram. Continuou a ir de uma escola para outra. Comer era uma batalha. Os professores pensavam que era preguiçoso, mas não era. Só precisava de um caminho diferente. O caminho mais longo tornou-se a igreja. Aos 14 anos, Cruise foi para um seminário católico em Cincinnati. Queria ser padre. Não durou. Saiu passado 1 ano. Há quem diga que foi por causa de uma mudança de família. Outros dizem que foi apanhado a roubar bebidas alcoólicas. A forma como o sonho do sacerdócio terminou. Outra coisa começou. Depois de ter sido dispensado da equipe de futebol americano da escola por beber cerveja antes de um jogo, fez uma audição para uma peça de teatro da escola. A peça de Eisendahl mudou tudo. Senti-me vivo no palco. O público adorava-o. Não era só representação. Estava a tornar-se em 1980. Pouco depois de terminar o liceu, Cruise tomou uma decisão ousada. Mudou-se para Nova York com apenas $500 no bolso. Trabalhou como ajudante de empregado de mesa e carregador enquanto fazia audições. Encurtou o seu nome de Thomas Cruise Mapother Quart para Tom Cruise. Formou-se no teatro do bairro. Deu tudo o que tinha. A sua primeira grande oportunidade surgiu em 1981. Um pequeno papel no filme Bliss Love. Apenas algumas linhas. Mas isso levou a Taps, onde ele deveria ser apenas uma personagem de fundo. A sua performance impressionou muito o realizador. O papel cresceu. Cruise fez valer a pena. As pessoas começaram a reparar. Depois veio The Outsiders em 1983. Interpretou Steve Randall. Bunny não foi o protagonista, mas colocou-o ao lado de futuras estrelas. Ele pertencia a esse grupo, mas foi um negócio arriscado que mudou o jogo. Em 1983, Cruise interpretou Joel Goodson num filme sobre um estudante do último ano do liceu que transforma a sua casa num bordel. Era louco. Antigo. Engraçado. O filme arrecadou $63,5 milhões com um orçamento de $6,2 milhões. As pessoas não gostaram apenas do filme. Eles lembraram-se disso. Numa cena, Cruise em cuecas, a dançar rock and roll antigo. Tornou-se um ícone. Recebeu uma nomeação ao Globo de Ouro. Ele já não era apenas promissor, ele era uma estrela. Mas Cruise não era como os outros jovens atores. Recusou duplos, mesmo em Taps. Ele próprio fazia acrobacias perigosas. Em The Outsiders, manteve-se na personagem fora das câmeras. Os diretores repararam. Ele preparou-se como ninguém. Decorou guiões com códigos de cores. Ele usava audiolivros. Mexeu-se enquanto decorava as falas. Ajudou-o a superar a sua dislexia. A sua luta tornou-se a sua força. Em 1984, Hollywood surgiu com Footloose. Ofereceram-lhe $2 milhões. Mas Cruise recusou. Em vez disso, escolheu um filme de fantasia arriscado chamado Legend. Não resultou. As pessoas disseram que ele arruinou a sua carreira. Mas Cruise não entrou em pânico. Em 1986, Tom Cruise passou de estrela em ascensão a rei de Hollywood com Top Gun. O filme arrecadou $176 milhões nesse ano, mais do que qualquer outro filme. Isso transformou-o em um ícone global.
Logo atrás, surgiu Crocodile Dundee, que quase venceu Top Gun por apenas $2 milhões. Mas Cruise adiantou-se. O seu papel como piloto de caça Maverick não era apenas legal. Foi elétrico. Tornou-se o rosto da confiança americana, com óculos escuros e tudo. E o filme fez mais do que bater recordes. Aumentou o recrutamento da Marinha. Os jovens não queriam apenas ver Cruise, eles queriam ser ele. No mesmo ano, fez outro movimento ousado. Juntou-se a Martin Scorsese para A Cor do Dinheiro. Não foi um sucesso de bilheteira. Foi inteligente. Custou $14,5 milhões a ser feito e arrecadou $52,3 milhões. Cruise interpretou um jogador de bilhar ao lado de Paul Newman, que ganhou um Oscar pelo seu papel. Cruise não ganhou, mas ganhou outra coisa. Respeito. Depois de Top Gun, as pessoas viam-no como uma estrela. Depois de Color of Money, começaram a vê-lo também como um ator a sério. Mostrou que ele podia fazer mais do que correr depressa e sorrir. Conseguia igualar-se às lendas. Anos mais tarde, em 1988, Cruise fez algo que a maioria das estrelas não faria. Deu um passo para trás. Rain Man. Ele deixou o Dustin Hoffman brilhar. Mas Cruise não desapareceu. Combinou a energia de Hoffman com a emoção crua. Numa cena, atira cuecas para fora do carro gritando: "Kmart é uma droga." Isso não estava no guião. Simplesmente aconteceu. Noutra ocasião, estavam numa cabine telefônica quando Hoffman soltou gases. O rosto chocado de Cruise ficou no filme. O seu momento mais poderoso aconteceu quando a sua personagem leu o testamento do pai. Podia ver-se a dor, a incredulidade, a traição, tudo de uma só vez. Hoffman ganhou o Oscar, mas Cruise foi a espinha dorsal. Sem ele, o filme não teria tanto impacto. Depois chegou 1989 e tudo mudou. Nascer no dia 4 de julho foi diferente. Não eram jatos rápidos nem fatos elegantes. Era uma cadeira de rodas, uma guerra e um homem destruído. Cruise interpretou Ron Kovacs, um verdadeiro fuzileiro que se tornou ativista anti-guerra. O papel foi brutal. Treinou em cadeira de rodas durante meses, fortalecendo a parte superior do corpo até parecer real. Ele não interpretou apenas o papel. Ele viveu-o. As cenas no hospital eram cruas. Gritou, chorou e desabou. Foi confuso, humano, inesquecível. O filme arrecadou $162 milhões e valeu a Cruise a sua primeira nomeação para os Oscars. Ganhou também um Globo de Ouro. As pessoas deixaram de lhe chamar apenas estrela de cinema. Começaram a chamar-lhe um dos melhores. Tom Cruise era um católico romano devoto. Mas tudo mudou em 1986, quando conheceu a atriz Mimi Rogers. Casaram em 9 de maio de 1987. Mimi não era apenas uma atriz. Ela tinha raízes profundas na cientologia. O seu pai fazia parte dela desde a década de 1950. Para ela, a cientologia não era algo novo. Era o seu modo de vida. Chegou a ser auditora na igreja, o que significava que ocupava um cargo sério. O casamento durou apenas até 4 de fevereiro de 1990. Mas o que se manteve com Cruise foi a religião. Mesmo depois do divórcio, a sua ligação com a cientologia não desapareceu. The Factor, quando a estrela dos tabloides revelou o seu envolvimento em 1990. Isso fez manchetes. Cruise só o confirmou publicamente em 1992, durante uma entrevista com Barbara Walters, mas, nessa altura, já estava profundamente envolvido no assunto. Uma das principais razões pelas quais Cruise abraçou a cientologia foi por causa da sua dislexia. Lutava contra isso desde os 7 anos de idade. Disse que terminou o liceu em 1980. Analfabeto funcional. Ler deixava-o ansioso. Ele não conseguia concentrar-se. Sentiu-se estúpido, mas encontrou esperança em algo chamado tecnologia de estudo, desenvolvido pelo fundador da cientologia, L. Ron Hubbard. Cruise disse que mudou a sua vida. Ninguém me deu uma solução, explicou, mas aprendi a ler perfeitamente através do método de Hubbard. Esta descoberta tornou-se um ponto de viragem. Anos mais tarde, em 2016, ao promover Jack Reacher 2, disse: "Eu não estaria onde estou sem ele. É uma religião lindíssima. Estou incrivelmente orgulhoso." Nessa altura, já era cientologista há mais de 30 anos. Cruise também se tornou muito próximo do líder da cientologia, David Miscavige. A sua amizade começou na década de 1980, mas nem sempre foi pacífica. De acordo com o pai de David, Ronald Miscavige, a igreja deu em tempos uma grande festa de boas-vindas a Cruise na base da Sea Org, na Flórida.
Até fizeram uma piscina parecer um veleiro de luxo. O chefe pessoal de Elle, Ron Hubbard, preparou uma refeição especial. Mas Cruise chegou 4 horas atrasado e foi diretamente para a cama. O David ficou furioso. Mostrou o quão tensas as coisas podiam ficar entre duas das figuras mais poderosas da igreja. Mais tarde, em 1999, Cruise quase desistiu. Terá ficado assustado quando os líderes da igreja prometeram revelar detalhes sobre Xenu, uma misteriosa figura alienígena na tradição da cientologia. Rekuwa. Mas a igreja não o queria perder. Por isso enviaram Marty Rathbun, um alto funcionário, para o trazer de volta. No trabalho, Cruise regressou e continuou os estudos. No início dos anos 2000, Cruise não era apenas um seguidor. Tornou-se um lutador pela cientologia. Começou a usar a sua fama para tentar que esta fosse oficialmente reconhecida como religião, especialmente na Europa. Em 2005, o Conselho de Paris revelou que Cruise tinha contactado diretamente com importantes políticos franceses, incluindo Nicolas Sarkozy. Mas o resultado saiu pela culatra. As autoridades francesas chamaram-lhe porta-voz militante da cientologia e cortaram completamente relações com ele. Isso não o demoveu. Após os ataques de 11 de setembro, ajudou a criar um grupo chamado Downtown Medical. Ofereceu tratamento de desintoxicação aos socorristas da cidade de Nova York. Muitos médicos criticaram, dizendo que não havia qualquer suporte científico. Mas em 2004, David Miscavige deu a Cruise um prêmio especial, a Medalha de Valor da Liberdade de Scientology, pelos seus esforços. Para a igreja, era um herói. À medida que o seu papel na cientologia crescia, Cruise tentava também atrair outros para ela. O ex-cientologista Paul Haggis disse que Cruise tentou recrutar alguns nomes muito grandes. Dessa lista faziam parte James Packer, Oz Beckham, Jada e Will Smith, e até Steven Spielberg. Não eram apenas conversas amigáveis. Estes foram esforços reais para atrair pessoas poderosas para a igreja. E foi aí que a religião e Hollywood começaram a confundir-se. As suas crenças estavam agora a moldar a sua vida profissional. Por volta de 1999, durante as filmagens de Olhos Bem Fechados, Cruise afastou-se novamente da cientologia. Os líderes da igreja prometeram-lhe pormenores sobre Xenu, mas as coisas complicaram-se. Mesmo assim, regressou, como sempre. Tom Cruise conheceu Nicole Kidman no início de 1990, durante as filmagens de Days of Thunder. Tinha 28 anos, ela tinha 23. A ligação deles foi instantânea. Menos de um ano depois de ter finalizado o divórcio de Mimi Rogers, Tom casou-se com Nicole na véspera de Natal, em Telluride, no Colorado. Foi rápido, intenso e cheio de esperança. Nicole diria mais tarde: "Eu era tão nova quando me casei. Olho agora para trás e penso, o quê?" Mas, naquele momento, todos estavam envolvidos. Nicole queria ter filhos imediatamente. Ela disse, desde o minuto em que o Tom e eu nos casamos, que queria ter filhos. Mas algo trágico aconteceu no início do seu casamento. Nicole teve uma gravidez ectópica. Foi doloroso, tanto a nível físico como emocional. O bebê não conseguiu sobreviver. Eles ficaram devastados. Essa perda levou-os à adoção. Em 1992, adotaram a sua filha, Isabella. Em 1995, o seu filho, Connor, juntou-se à família. As crianças viajaram com eles pelos sets de filmagem. Durante algum tempo, pareceu a família perfeita de Hollywood. Também trabalharam juntos na tela. Em 1992, interpretaram imigrantes irlandeses em Far and Away, um drama histórico de grande orçamento. O filme custou $60 milhões a ser feito e arrecadou $137,8 milhões no mundo inteiro. 7 anos depois, voltaram a unir-se para algo muito mais sombrio, De Olhos Bem Fechados, de Stanley Kubrick. A filmagem deveria demorar 6 meses. Demorou 2 anos. Filmaram em Inglaterra, longe de tudo. Kubrick mantinha-os isolados e fazia frequentemente perguntas pessoais, usando partes do seu casamento real na história. Nicole disse que costumavam ir correr de kart às 3 da manhã para relaxar. Chegou a dizer que teria ficado um 3º ano se Kubrick tivesse pedido, mas morreu 4 meses antes de o filme estrear. Foi o seu último filme e um dos filmes mais estranhos que ambos já fizeram. Por detrás de todo o glamour, a sua vida pessoal não era fácil. Aquela perda precoce da gravidez permaneceu com eles. A Nicole disse mais tarde que perdemos um bebê muito cedo. Por isso isto foi realmente muito traumático.
Ela era aberta sobre as suas dificuldades, mas a adoção de Bella e Connor ajudou-os a curar-se. Não era a família que imaginaram, mas tornou-se a família que construíram. Depois, em fevereiro de 2001, tudo se desmoronou. Tom Cruise pediu o divórcio. A Nicole não esperava por aquilo. Alguns relatos dizem que estava grávida de 3 meses na altura. Mas, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo. O divórcio foi finalizado em apenas 6 meses. As crianças ficaram com Tom em Los Angeles. Nicole regressou à Austrália. Diana enditou-se à Austrália. A família estava dividida. Depois do divórcio, as coisas mudaram rapidamente. Em 2012, fontes disseram que Isabella e Connor eram mais próximos de Katie Holmes, a nova mulher de Tom, do que de Nicole. Mas a Isabella disse uma vez: "Eu amo a mamã. Ela é a minha mãe. Ela é ótima. Às vezes vejo-a e falo com ela." Ainda assim, o vínculo tinha claramente desaparecido. Não era a vida que Nicole tinha imaginado quando se casou com Tom. Durante tudo isto, Nicole estava a filmar The Hours. O seu coração estava partido. Mas a sua prestação foi inesquecível. Ela ganhou o Oscar. Enquanto o mundo aplaudia, ela lamentava-se silenciosamente. Anos mais tarde, falou sobre o quanto o divórcio a mudou. Ela disse que talvez eu tenha ficado mais receosa, mas tento sempre ser o mais aberta possível. Em 1992, Tom Cruise enfrentou Jack Nicholson e não hesitou. Questão de honra não foi apenas mais um drama de tribunal. Foi um ponto de viragem na carreira de Cruise. O seu advogado da Marinha, falador e arrogante, iluminou o ecrã, especialmente no confronto final, quando exigiu a verdade e Nicholson explodiu. Só esta cena entrou para a história do cinema. O filme arrecadou mais de 243 milhões de dólares no mundo inteiro. Mas o mais importante é que isto disse a Hollywood que Cruise já não era apenas um rosto bonito. Podia ir fundo, ser sério e ainda assim levar as pessoas aos cinemas. Depois, em 1994, fez algo ainda mais arriscado. Ele interpretou um vampiro. Não um vampiro qualquer, mas Lestat, um imortal sedutor e perigoso em entrevista ao vampiro. Anne Rice, a autora do livro, detestou o elenco. Ela disse que Cruise estava completamente errado. Mas Cruise não se importou. Afundou-se no papel e... Quando o filme estreou, até Rice admitiu que estava enganada. Ela comprou um anúncio de página inteira para pedir desculpa. Ele era tão bom assim. O filme tornou-se um sucesso. E Cruise provou mais uma vez que era capaz de correr riscos que a maioria das estrelas tinha medo de correr. Em 1996, não estava apenas a representar, ele estava no comando. Missão Impossível não foi apenas um filme. Era o filme dele. Produziu-o, protagonizou e ajudou a transformá-lo num sucesso de bilheteira. Orçamento de 80 milhões de dólares. Retorno de 457 milhões de dólares. Ele próprio fez a cena louca do enforcamento com arame. As pessoas já não estavam apenas a ver Cruise. Estavam a observar o que Cruise faria em seguida. No mesmo ano, deu uma reviravolta e apresentou ao público Jerry Maguire. Sem armas, sem acrobacias, apenas coração. Mostre-me que o dinheiro não era apenas uma linha. Tornou-se parte da cultura pop. O filme arrecadou 273 milhões de dólares e valeu a Cruise a sua segunda nomeação para os Oscars. Ele já não estava buscando o estrelato. Ele era a estrela. E quando as pessoas pensavam que o tinham descoberto, ele voltou a virar o jogo. Em 1999, Cruise apareceu em Magnolia como Frank T.J. Mackey, um homem barulhento, destruído e emocionalmente destruído. Escondido atrás de discursos machistas, não pediu que o público gostasse dele. Ele desafiou-os a observá-lo. Por apenas 20 minutos de ecrã, roubou a cena. Recebeu outra nomeação ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro. Os críticos que antes duvidavam dele elogiavam agora a sua coragem. Nessa altura, a sua vida pessoal ganhou destaque. Em 2000, no set de Vanilla Sky, Cruise conheceu Penélope Cruz. A química entre ambos foi instantânea, mas mantiveram tudo em segredo até o divórcio de Cruise e Nicole Kidman estar finalizado. Em 2001, ele e Cruise estavam em todo o lado. Passadeiras vermelhas, fotos de férias, entrevistas brilhantes. Nos bastidores, Cruise parecia apaixonado. Cozinhou para ela, planeou surpresas e até pensou em pedi-la em casamento. Mas algo não estava bem. Cruise não conseguia conectar-se com os filhos. Cruise continuou a falar sobre Kidman. O relacionamento começou a ruir. Em 2004, separaram-se. O público ouviu que era por causa de conflitos de agenda de filmes. Mas fontes internas disseram que isso tinha mais a ver com a cientologia. Depois deste término,
Algo de estranho aconteceu. De acordo com relatos de ex-Scientologists, a igreja assumiu como missão encontrar uma nova namorada para Cruz, não da forma habitual. Isso foi organizado. As mulheres dentro da igreja foram auditadas sem saber que estavam a ser entrevistadas como possíveis parceiras de Tom. Não se tratava de amor. Era sobre imagem, lealdade e controle. Cruz era o rosto da Scientologia, e a igreja faria tudo para o manter feliz. Até personalizaram os seus carros e transformaram um hangar num retiro privado. Tudo para manter o seu menino de ouro contente. Depois veio uma das histórias mais sombrias. Nazanin Boniadi era jovem, inteligente e leal à igreja. Isso não foi suficiente. Teve de mudar o cabelo, o estilo, a vida inteira. Ela teve de aprender o que Tom gostava. Quando ela cometeu um pequeno erro, esforçando-se por compreender o líder da igreja que falava depressa, Cruz perdeu o controle. Ele gritou e bateu na mesa. Apenas 2 semanas depois, foi abandonada. Nenhuma conversa. Apenas uma ordem. Depois, deixou a igreja e reconstruiu a sua vida como atriz. Nem ela nem Cruz admitiram o que aconteceu, mas muitas pessoas próximas deles fizeram-no. E depois veio Katie Holmes, abril de 2005. Cruz apareceu em Roma com Holmes apenas 33 dias depois de ter terminado o seu noivado anterior. A imprensa enlouqueceu. Tinha 20 anos. Tinha 42 anos. As pessoas começaram a chamar-lhes Tomcat. Holmes disse uma vez que sonhava casar com Cruz. Agora, ali estavam eles, de mãos dadas, a brilhar para as câmaras, mas fontes internas sussurravam sobre controle, sobre acompanhantes da Scientologia a segui-la, sobre o quão rápido tudo acontecia. Holmes já não parecia a rapariga de Dawson's Creek. Ela parecia engolida. Depois veio o sofá, 23 de maio de 2005. Palco da Oprah. Cruz deveria promover. Mas no segundo em que ela perguntou por Holmes, ele descarrilou. Ele saltou. Ele gritou, ajoelhou-se e apertou a mão de Oprah. A multidão aplaudiu sem jeito. Os espectadores em casa não tinham a certeza se era real ou um colapso. O clipe tornou-se viral antes mesmo de isso acontecer. Os estúdios entraram em pânico. A Paramount terá perdido até 50 milhões de dólares. As mulheres, especialmente aquelas que estavam apaixonadas por Cruz há anos, recuaram subitamente. Em apenas alguns minutos, o menino de ouro de Hollywood Wood tornou-se motivo de piada. Tom Cruise estava no topo do mundo, mas em junho de 2012, tudo mudou num ápice. Katie Holmes pediu o divórcio sem aviso prévio, apanhando-o completamente desprevenido. Estavam casados há quase 6 anos, mas Holmes tinha uma razão. Queria proteger a sua filha, Suri, da Scientologia. O próprio Cruz confirmou isso durante um depoimento num processo judicial 1 ano depois. A sua equipe jurídica planeou tudo em segredo. Em apenas 2 semanas, o divórcio foi finalizado. Katie não só deixou Tom, como também deixou a igreja. Os relatórios disseram que ela estava com medo de que Cruz quisesse levar Suri completamente para a Scientologia. E ela não deixaria que isso acontecesse. Esse não foi o único golpe. Anos antes, em 2006, Cruz sofreu um grande golpe na sua carreira. A Paramount Pictures, sua parceira de estúdio de longa data, terminou a sua relação de 14 anos. Foi brutal e público. O presidente da Viacom disse que o comportamento recente de Cruz prejudicou a sua imagem e os seus filmes. Missão impossível. Tay arrecadou 390 milhões de dólares. O que parecia bom até nos lembrarmos que Guerra dos Mundos tinha arrecadado 591 milhões de dólares apenas 1 ano antes. Cruz tinha acabado de ser classificado pela Forbes como o ator mais bem pago de Hollywood, com 67 milhões de dólares num ano. Mas nada disso importava. A sua reputação era muito arriscada, e eles soltaram-no. Cruz precisava de reconstruir, e depressa. Depois, em 2008, fez algo completamente inesperado. Tornou-se Les Grossman, alto, carica, boca suja. Era um papel que ninguém esperava. Cruz criou a ridícula personagem-chefe do estúdio para Tropic Thunder, coberto de próteses e pelos falsos no peito. Dançou, gritou e jurou voltar às boas graças de Hollywood. Os espectadores ficaram chocados quando perceberam que era ele próprio. A aposta resultou. As pessoas estavam a rir com ele novamente, em vez de se rirem dele. Depois veio Missão Impossível, Protocolo Fantasma, em 2011. Cruz tirou a franquia do drama e direcionou-a para uma ação de fazer cair o queixo. Escalou o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, sem nada mais do que um cabo. Esta proeza
feita a 822 metros de altura e com ventos de 127 km/h. Mudou tudo. As pessoas pararam de falar sobre a sua vida pessoal e começaram a falar sobre a sua coragem. O filme arrecadou quase 700 milhões de dólares. Continuou com Secret Nation em 2015, arrecadando mais 682 milhões de dólares. O seu regresso foi real, mas Cruise não se ficou por aí. Em Nação Secreta, agarrou-se à lateral de um avião real durante a descolagem. Aos 52 anos, sem ecrã verde, sem dupla, apenas Cruise a voar a 257 km/h. As seguradoras nem sequer queriam cobrir isso. O estúdio teve de fazer uma apólice especial de 50 milhões de dólares apenas para estas cenas. A sua lenda estava a crescer, não como uma celebridade, mas como a última verdadeira estrela de ação na era do CGI. Nem mesmo os ferimentos o fizeram parar. Em 2017, durante as filmagens de Missão Impossível e Fallout, partiu o tornozelo ao saltar entre edifícios em Londres. As câmeras continuaram a filmar. Ele terminou o tiro. O ferimento interrompeu a produção durante 2 meses e acrescentou 80 milhões de dólares ao orçamento. Mas Cruise recuperou mais depressa do que o esperado e regressou antes que os médicos achassem possível. Em 2023, a filmar Dead Reckoning voltou a lesionar-se. Ombro rompido, costelas partidas, tornozelo partido. Mesmo assim, terminou o filme. Os fãs adoraram o realismo. Os críticos elogiaram a ação. Recusou-se a fingir qualquer coisa. Enquanto a maioria das estrelas recorreu a acordos de streaming durante a pandemia, Cruise manteve-se firme. Ele disse, "I'm a disappointer." Maverick tinha de ser visto nos cinemas, e quando finalmente foi lançado em 2022, explodiu 1,5 mil milhões de dólares nas bilheteiras globais. O maior sucesso do ano, maior que Jurassic World, maior do que qualquer um esperava. Cruise arrecadou cerca de 100 milhões de dólares só com este filme. Não foi apenas uma continuação, foi o ponto alto da minha carreira. Passados 36 anos, Top Gun estava de volta. E o Cruise também. Recebeu uma ovação em Cannes e uma palma de ouro honorária. Os críticos até disseram que era melhor que o original. Mas, nos bastidores, havia algo de que não estava a falar. A sua filha, Suri. Após o divórcio, Cruise terá deixado de haver. O último contato conhecido foi em 2013. Tinha apenas 7 anos. Quando Suri fez 18 anos, em 2024, abandonou o seu apelido. Agora chama-se Suri Noel, o nome do meio de Holmes. Ela vai para a Universidade Carnegie Mellon. E cientologistas dizem que a política de desconexão da igreja pode ser a culpada. Kate deixou a igreja, o que poderia rotulá-la como uma pessoa repressiva. E Suri, por associação, uma potencial fonte de problemas. Isto significa que Cruise pode ter cortado relações por causa da sua fé. Ainda vê os seus filhos adotivos do seu casamento com Nicole Kidman, Connor e Isabella, porque permaneceram na igreja. Mas Suri, ela desapareceu da vida dele. Agora, os rumores estão novamente a circular. Em 2025, Cruise, agora com 62 anos, foi visto várias vezes com Ana de Armas. Tudo começou com um tranquilo jantar do Dia dos Namorados em Londres. Depois, ela apareceu com os seus cães num heliporto usando o helicóptero privado de Cruise. Dias depois, saíram juntos da festa de aniversário de David Beckham, às 3 da manhã, tentando esconder-se das câmeras. A revista People diz que são apenas amigos, mas as fotos contam outra história. Ambos são solteiros, ambos são estrelas, e a agitação não vai parar.